Pare e ouça. Isso não é um acaso, não é apenas mais um vídeo. É um chamado. E pode ser a última oportunidade para alguém ouvir essa mensagem e tomar uma decisão. Você precisa de oração? Escreva seu nome nos comentários agora. Vamos interceder por você. Muitos vivem como se sempre houvesse um amanhã, como se o tempo fosse infinito e as oportunidades nunca se encerrassem. Mas e se o amanhã não vier? E se esta for a última chance de consertar o que está errado, de se aproximar de Deus e viver o propósito que Ele preparou? A verdade é que a vida não espera. Portas se fecham, ciclos terminam, e quem ignora os sinais pode perceber tarde demais que desperdiçou oportunidades valiosas. Deus tem chamado, tem falado, mas quem está ouvindo? A correria do dia a dia faz com que muitos se distanciem da presença de Deus sem perceber. Os problemas da vida, as preocupações com o futuro e as dores do passado sufocam a fé e enfraquecem a esperança. Muitas pessoas sentem um peso no coração, uma inquietação que não sabem explicar, uma sensação de que algo precisa mudar, mas continuam adiando essa decisão. Mas até quando? A Bíblia ensina que Deus está sempre pronto a ouvir e transformar vidas, mas a escolha de buscá-lo depende de cada um. E essa escolha não pode ser deixada para depois porque o tempo da graça não é infinito. Há momentos em que a voz de Deus se torna clara e o chamado se torna urgente. Talvez este seja um desses momentos. O mundo está cheio de distrações, e muitas delas são armadilhas disfarçadas de oportunidades. Quantas vezes algo parecia um bom caminho, mas trouxe apenas desgaste, dor e arrependimento? Deus não deseja que ninguém viva sobrecarregado, perdido ou preso a ciclos de frustração. Ele tem planos de restauração, de paz e de propósito para cada vida. Mas esses planos exigem uma decisão. É preciso parar de tentar controlar tudo sozinho e entregar o coração completamente. A resposta não está em fórmulas humanas, nem em soluções passageiras. A resposta sempre esteve e sempre estará em Deus. A vida é feita de escolhas. E cada decisão, por menor que pareça, molda o futuro. Muitos esperam por sinais sobrenaturais, por momentos extraordinários para tomar uma atitude. Mas na maioria das vezes, Deus fala na simplicidade do dia a dia. Em um conselho sincero, em um versículo que toca o coração, em uma porta que se fecha para evitar um desastre. A questão não é se Deus está falando. A questão é: você está ouvindo? Há pessoas que passam anos adiando a entrega total a Deus. Vivem uma fé superficial, limitam-se a orações rápidas e continuam carregando pesos que nunca foram seus. E quanto mais se afastam, mais o coração se endurece. A voz de Deus se torna um sussurro distante, mas ainda há tempo. Se você sente essa palavra tocando seu coração, não endureça sua alma. Não espere mais um dia, mais um mês, mais um ano. Ignorar o chamado de Deus tem consequências. Não, porque Ele deseja castigar, mas porque as escolhas sempre geram resultados. A Bíblia diz que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Se alguém semeia distância de Deus, colhe frieza espiritual. Se prioriza coisas passageiras, verá tudo desmoronar. Quantos vivem cansados, vazios, sem direção, buscando preencher o coração com aquilo que nunca será suficiente? Deus não deseja que ninguém viva assim. Por isso, Ele chama, e chama com urgência. Mas a resposta cabe a cada um. A entrega a Deus não significa abrir mão da felicidade, mas sim encontrar a verdadeira paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, das pessoas ou dos bens materiais. Quem confia em Deus aprende que cada desafio tem um propósito. Que as dores não são o fim, mas o começo de uma nova história. Que até as perdas fazem parte de um plano maior. A Bíblia diz em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nada que acontece na vida de alguém que entrega tudo a Deus é em vão. Há lições em cada fase.
Há crescimento em cada luta, mas isso só se torna realidade para quem decide confiar e se render por completo. A grande verdade é que o tempo está passando. Cada dia que passa é um dia a menos nesta terra. Muitos vivem como se sempre houvesse uma segunda chance, como se Deus fosse esperar para sempre. Mas a Bíblia é clara. O tempo da graça tem um limite, e quando esse tempo acabar, não haverá mais oportunidades. Não ignore esta mensagem. Se você sente que esta palavra é para você, não endureça o coração. Tome uma decisão agora. Tomar a decisão de confiar em Deus muda tudo. Não significa que os desafios desaparecerão, mas sim que nunca mais serão enfrentados sozinhos. Muitas pessoas vivem como se precisassem resolver tudo por conta própria. Carregam fardos que não foram feitos para serem suportados sozinhos. Tentam encontrar saídas em conselhos humanos, em soluções temporárias, em distrações passageiras. Mas nenhuma dessas coisas pode substituir o que apenas Deus pode oferecer: uma paz verdadeira, uma direção clara e um propósito eterno. Quando alguém escolhe confiar em Deus, as portas começam a se abrir de formas inesperadas. Aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. Os medos vão embora, as dúvidas perdem a força e a esperança renasce. A decisão de seguir a voz de Deus não é uma perda, mas um ganho. É o início de uma transformação real, que muda não apenas a vida presente, mas também o destino eterno. Muitas pessoas sentem o chamado de Deus, mas hesitam. Têm medo de perder o controle, de abrir mão do que conhecem, de dar um passo no desconhecido. Mas a verdade é que não há segurança maior do que estar no centro da vontade de Deus. Ele nunca chamou ninguém para o fracasso, para a frustração ou para uma vida sem sentido. Pelo contrário, Ele chama para a plenitude, para a verdadeira liberdade, para uma vida abundante e cheia de propósito. O medo de se entregar impede muitas pessoas de viverem o que Deus já preparou. Mas a fé exige coragem. Coragem para confiar, mesmo sem entender tudo. Coragem para dar um passo mesmo sem enxergar o caminho completo. Coragem para soltar as preocupações e descansar na certeza de que Deus tem o melhor. Quantas vezes alguém tenta segurar tudo com as próprias mãos, acreditando que pode resolver tudo sozinho? O coração se enche de preocupações. A mente fica sobrecarregada e pouco a pouco a exaustão se instala. A verdade é que ninguém foi criado para carregar o peso do mundo nas costas. Há batalhas que só podem ser vencidas quando são entregues a Deus. O problema é que muitos querem confiar, mas ainda mantêm um pé atrás. Dizem que acreditam, mas lá no fundo ainda seguram o controle, com medo do que pode acontecer se realmente deixarem Deus agir. Mas será que existe alguém mais capaz do que Deus para conduzir uma vida? Será que faz sentido continuar insistindo em planos que só levam à frustração e ao desgaste? A resposta está na entrega total, não uma entrega parcial, onde ainda se tenta manipular os resultados, mas uma entrega real, onde o coração descansa na certeza de que Deus sabe exatamente o que faz. Muitos se sentem cansados, mas não percebem que o verdadeiro cansaço não é físico, mas espiritual. É o peso de carregar ansiedades, culpas e preocupações que deveriam estar nas mãos de Deus. Jesus deixou um convite claro em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso significa que há um descanso disponível. Uma paz que não vem de circunstâncias favoráveis, mas da confiança absoluta em Deus. Mas para experimentar esse descanso, é preciso soltar o que tem sido segurado com tanta força, soltar o medo do futuro, a necessidade de controle, a ansiedade pelo que está por vir. Porque, no final, confiar não é apenas uma decisão, é uma libertação. Muitas pessoas esperam sinais visíveis para tomarem uma decisão. Querem que tudo esteja claro, que todas as respostas venham de forma direta e evidente. Mas e quando Deus não responde da maneira esperada? E quando o silêncio parece ser a única resposta? O que muitos não percebem é que o silêncio de Deus também é uma resposta. Às vezes, Ele já deu os sinais, já abriu as portas, já colocou a direção diante dos olhos. Mas,
Por causa da ansiedade, as pessoas continuam esperando algo diferente, algo que confirme suas próprias vontades. Só que confiar em Deus não significa apenas ouvir o que se quer ouvir. Significa acreditar que Ele já está agindo, mesmo quando não há sinais visíveis. A fé verdadeira não depende de provas. Ela se firma na certeza de que Deus nunca falha, nunca se atrasa e sempre cumpre suas promessas. Cada novo dia é uma nova chance, mas também é um dia a menos na caminhada da vida, e isso nos faz refletir. O que temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado? Será que estamos adiando decisões importantes? Será que estamos esperando o momento perfeito para mudar, quando a verdade é que esse momento pode nunca chegar? O maior erro que alguém pode cometer é viver na ilusão de que sempre haverá tempo, de que pode esperar um pouco mais, aproveitar mais o mundo, deixar para depois o compromisso com Deus. Mas a Bíblia alerta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Isso significa que há um tempo determinado para tudo. E se esse tempo acabar, as oportunidades que antes estavam disponíveis podem simplesmente desaparecer. Agora a escolha está diante de você. Continuar tentando carregar tudo sozinho, vivendo uma vida de incertezas e preocupações, ou finalmente entregar o controle a Deus e experimentar a paz que só Ele pode dar? Não há mais tempo para hesitar. Se você sente que esta mensagem falou com você, não ignore. Seja sincero consigo mesmo. Responda a este chamado agora. Se esta palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho confiar. Se precisa de oração, deixe seu nome. Vamos interceder por você. E não guarde essa mensagem apenas para si. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Porque Deus está chamando, e pode ser a última chance de alguém ouvir e responder. Que Deus te abençoe e fortaleça sua caminhada.